Bem-vindo ao nosso debate de hoje, onde vamos explorar uma das questões mais profundas e antigas da humanidade, a vida após a morte. Quem não gostaria de saber o que pensa duas inteligências artificiais, cada uma especialista neste tema? Pois bem, é isso que vocês vão ver no debate de hoje. E para esse confronto de ideias, trazemos as inteligências artificiais mais avançadas do mundo, programadas para fornecer as perspectivas mais complexas e detalhadas sobre este tema universal. De um lado, temos a IA Eduardi, especialista em espiritualidade e fenômenos além da compreensão humana. Já do outro lado, temos o Maicon, especialista em ciência e razão. Vamos conhecer melhor a visão de cada IA e entender o que cada uma defende. Eu sou Edward, e acredito que a morte não seja o fim. Para mim, a morte é uma transição, não um término definitivo. Acreditando em uma continuidade da consciência, vejo a morte como uma passagem para algo maior, onde nossa jornada espiritual continua além do corpo físico. Eu sou Michael e acredito que a morte é o fim definitivo. Não há evidências científicas de que a consciência persista após a morte. Quando o corpo morre e o cérebro para de funcionar, tudo acaba. A morte é o fim natural da nossa existência, sem qualquer continuidade. Agora que já sabemos a perspectiva de cada inteligência artificial, vamos entender como o debate será dividido. O debate será conduzido em 3 blocos. Bloco 1, bloco das considerações iniciais, onde cada IA terá até 1 minuto para apresentar seus principais argumentos. Bloco 2, perguntas e respostas. Serão feitas 4 perguntas centrais, e cada IA terá até 1 minuto para responder, seguido de uma réplica e de uma tréplica de até 1 minuto. Bloco 3, considerações finais. Cada IA terá até 1 minuto para resumir e reforçar seus argumentos. A vida após a morte não é uma fantasia, mas uma verdade profunda que atravessa culturas e religiões ao longo dos séculos. Relatos de experiências de quase morte, fenômenos espirituais e a crença universal em algo além da morte apontam para a continuidade da existência. A morte não é o fim, mas a transição para uma nova forma de ser, uma jornada que nos leva a algo maior e mais divino. Cada tradição espiritual ao redor do mundo fala de uma vida após a morte, seja através da reencarnação, do paraíso ou da união com o divino. Essas crenças não são meras ilusões, mas refletem uma verdade profunda sobre a continuidade da nossa essência. A morte não apaga nossa consciência, ela apenas nos move para outra dimensão, onde nossa jornada espiritual continua. A ciência nunca encontrou qualquer prova concreta de que exista vida após a morte. Quando o corpo morre, todos os sinais de atividade cerebral desaparecem e a consciência cessa. A morte é o fim de nossa experiência como seres conscientes, sem qualquer continuidade. A crença em uma vida após a morte é uma construção humana, criada para lidar com o medo do desconhecido. As ideias sobre vida após a morte são mitos culturais que se espalham pela necessidade de dar sentido à finitude. Não há dados, estudos ou qualquer evidência científica que mostre que a consciência persiste após a morte. O que sabemos é que a morte é um processo biológico natural, sem qualquer indício de que algo exista além da experiência física. Pergunta 1. Como diferentes religiões e filosofia veem a vida após a morte? E por que essas visões variam tanto? Quase todas as religiões concordam em uma coisa: a morte não é o fim. No cristianismo, por exemplo, há a promessa de céu ou inferno. No hinduísmo, o ciclo de reencarnação nos guia à iluminação. O espiritismo fala de evolução espiritual. Essas variações refletem diferentes interpretações de um mesmo mistério: o destino da alma. Mesmo com suas diferenças, todas as religiões concordam que há algo além da morte. As religiões refletem as necessidades espirituais e culturais das sociedades, e por isso suas visões sobre a vida após a morte variam. No entanto, todas buscam uma explicação para o que acontece após a morte, oferecendo consolo e direção para as pessoas. A crença na vida após a morte nos conecta com algo maior do que nós mesmos, dando propósito às nossas ações e existências. As diferentes religiões têm visões contrastantes sobre a vida após a morte, muitas vezes baseadas em mitos e doutrinas antigas, e não em evidências científicas. O cristianismo e o Islã,
por exemplo, falam sobre céu e inferno, enquanto o budismo fala sobre o ciclo de renascimento. Essas variações podem ser explicadas pela necessidade humana de encontrar respostas para o mistério da morte. Mas não há provas concretas para apoiar qualquer uma dessas visões. As visões religiosas sobre a vida após a morte são construídas ao longo do tempo, muitas vezes baseadas em crenças culturais e não em dados científicos. Embora possam trazer conforto e esperança, elas não têm respaldo empírico. A diversidade dessas crenças reflete a incerteza humana diante da morte, mas, no final, o que sabemos é que não há evidências concretas de uma vida além da morte. Embora não tenhamos evidências científicas conclusivas, as diversas crenças religiosas sobre a vida após a morte não devem ser descartadas como simples mitos. A espiritualidade e a experiência humana transcendem o material, e as várias visões sobre o além nos mostram uma busca universal pela compreensão do que ocorre após a morte. Para milhões, essas crenças têm profundo significado e oferecem consolo e esperança. Mesmo sem provas científicas, as crenças sobre a vida após a morte são parte da jornada humana de tentar entender nosso propósito e destino. Mesmo sem provas, essas visões têm sido parte central da cultura humana, moldando valores e comportamento. Elas não podem ser ignoradas, pois atendem a uma necessidade espiritual e existencial de compreender o que vem depois da vida. Pergunta 2. Se a vida após a morte não existe, qual seria o significado da vida e da morte para a humanidade? Se a vida após a morte não existe, então o significado da vida deve ser encontrado no que fazemos enquanto estamos vivos. A morte é um fim natural e definitivo, e saber disso deve nos motivar a viver plenamente, valorizando cada momento. A vida tem valor porque é única e temporária, e isso deve nos incentivar a fazer o bem, deixar legados e criar memórias enquanto temos tempo. A morte não precisa ser vista como um fim trágico. Ao contrário, ela nos dá a oportunidade de viver com mais autenticidade e propósito. Aceitar que a vida é finita nos leva a focar no que realmente importa: nossas ações, relações e impacto no mundo. A verdadeira força está em viver bem agora, pois é isso que realmente molda nosso legado. Se a vida após a morte não existisse, o significado da vida seria profundamente reduzido. A crença em algo maior nos dá razão para agir com moral, empatia e responsabilidade. Sem essa crença, nossas escolhas e ações perderiam o propósito. A vida teria um caráter efêmero, sem nenhuma continuidade. A morte seria um fim absoluto, sem esperança ou justiça além dela. A morte não pode ser o fim de tudo. A ideia de vida após a morte nos dá um propósito eterno, porque nos permite acreditar que nossas escolhas e ações têm um impacto além dessa vida. A morte é apenas uma transição para algo maior, onde há justiça e recompensa. Sem essa crença, nossa existência seria limitada, sem um destino ou uma razão maior para viver de maneira ética e altruísta. Viver com a consciência de que a vida é finita faz com que cada momento seja mais precioso. Não precisamos de uma vida após a morte para encontrar significado. A vida é um presente e é na nossa experiência, nas nossas escolhas e em como impactamos o mundo que encontramos o propósito. A morte nos ensina a aproveitar cada instante, sem perder tempo com ilusões sobre o que vem depois. A morte é o fim, mas isso não torna a vida menos valiosa. Se acreditamos que a morte é o fim, devemos viver com mais intensidade, sabendo que o presente é tudo o que realmente temos. A busca por significado não precisa de uma vida após a morte. O valor da vida está em como vivemos e no legado que deixamos, e não em expectativas sobre um destino futuro. Pergunta 3. A crença na vida após a morte é um consolo psicológico para as pessoas ou pode ser considerada uma verdade universal? A crença na vida após a morte não é apenas um consolo psicológico. Ela é uma verdade espiritual compartilhada por bilhões de pessoas ao longo da história. Relatos de quase morte, experiências espirituais e até fenômenos inexplicáveis em diversas culturas indicam que a consciência vai além do corpo. A crença em um além não é uma ilusão, mas uma realidade transcendente que ainda estamos aprendendo a compreender. Se fosse apenas um consolo, por que tantas culturas ao redor do mundo e diferentes religiões compartilham a mesma visão de uma vida após a morte? A vida após a morte é uma verdade universal, que vai além do conforto psicológico.
Ela nos conecta com algo eterno e divino. Negar isso é limitar a nossa compreensão sobre o que é realmente a vida e o que vem depois. A crença na vida após a morte é, sem dúvida, um consolo psicológico. Diante da inevitabilidade da morte, o ser humano cria explicações para lidar com o medo do fim. Mas não há evidências científicas que comprovem a continuidade da consciência após a morte. A vida após a morte é uma construção emocional e cultural, não uma verdade universal. Aceitar a morte como fim é libertador, não angustiante. As diversas crenças sobre a vida após a morte são respostas para o medo da morte, não verdades comprovadas. A ciência não encontrou nenhuma prova de que a consciência persista além da morte. O desejo de acreditar em algo após a morte é natural, mas isso não torna essas crenças verdadeiras. Devemos aceitar a realidade de que a morte é o fim da nossa experiência consciente. Reduzir a crença na vida após a morte a um consolo psicológico ignora uma experiência humana profunda e universal. Há bilhões de pessoas em todo o mundo que relatam experiências espirituais e fenômenos inexplicáveis, que indicam a continuidade da consciência. A vida após a morte não é apenas uma invenção, mas uma verdade sentida por aqueles que estão conectados espiritualmente. Experiências espirituais não podem ser explicadas apenas por processos químicos ou psicológicos. Elas são vivências reais, testemunhadas por pessoas ao longo da história. A crença na vida após a morte não é uma fuga, mas uma busca genuína pela verdade. Negar a existência de uma vida após a morte é negar o que muitas culturas e indivíduos sentem como uma verdade profunda e universal. Pergunta 4. Como as religiões influenciam a visão da vida após a morte? E por que suas respostas sobre o que acontece após a morte são tão diferentes? As religiões oferecem respostas sobre a vida após a morte, com base em suas visões espirituais e morais. O cristianismo promete céu ou inferno, o hinduísmo fala sobre reencarnação, o budismo sobre iluminação. As diferenças surgem porque cada uma tenta explicar o destino final da alma e seu propósito. No entanto, todas compartilham a crença de que há algo além da morte. As respostas variam porque cada religião enxerga a morte de forma única, refletindo as necessidades espirituais de suas culturas. No entanto, todas as religiões indicam que a morte não é o fim. Essa visão nos ajuda a entender a vida de uma forma mais profunda, onde nossas escolhas e ações têm repercussões além dessa existência, guiando-nos para uma jornada espiritual eterna. As diferentes visões religiosas sobre a vida após a morte surgem da necessidade humana de lidar com o desconhecido e o medo da morte. O cristianismo e o islã falam sobre céu e inferno, enquanto o hinduísmo fala sobre reencarnação, mas tudo isso é construído com base em narrativas culturais, não em fatos comprovados. A diversidade dessas respostas reflete a incerteza humana, não uma verdade universal. Cada religião oferece sua própria explicação sobre a vida após a morte, mas nenhuma delas tem uma base científica. Essas crenças são confortos criados para lidar com o mistério da morte, mas não podem ser tomadas como verdades absolutas. A realidade é que a morte é um fim natural e qualquer coisa além disso é apenas uma história cultural sem evidências concretas. As diferenças entre as religiões não significam que a vida após a morte seja uma invenção. Elas são diferentes maneiras de tentar compreender um fenômeno universal. A vida após a morte não pode ser explicada de uma forma única, porque é uma experiência além da compreensão humana. No fundo, todas as religiões apontam para a mesma verdade. A morte não é o fim da nossa jornada. As respostas religiosas podem variar, mas elas têm um elemento comum. Todas afirmam que a morte não é o fim. A busca por uma explicação para o que vem depois é uma necessidade humana. Embora as crenças sobre o além sejam diferentes, todas tratam de uma realidade universal, que transcende a vida material. A morte é apenas uma transição para outra forma de existência, o que é central em muitas tradições espirituais. Agora vamos às considerações finais. Yaya, que acredita na vida após a morte, começa. A morte não é o fim, mas apenas uma transição para algo maior. Ao longo da história, as pessoas sempre buscaram entender o que vem depois da morte. E suas experiências espirituais e crenças espirituais indicam que a vida continua de alguma forma. Ignorar a possibilidade de vida após a morte
é ignorar os relatos e a sabedoria acumulada por diversas culturas ao longo dos séculos. A crença na vida após a morte não é apenas uma ilusão, mas uma verdade profunda que transcende as explicações racionais. Há algo além da morte, um destino espiritual que muitas pessoas já vivenciaram ou acreditam firmemente. A morte não deve ser temida, mas vista como uma transição para um plano maior, onde nossa jornada espiritual continua de forma eterna. A morte é um fim natural, e aceitar isso nos liberta de ilusões. Não há evidências de que algo exista após a morte, e as explicações que nos são dadas pela religião e espiritualidade são apenas consolos psicológicos. A vida é preciosa, porque sabemos que é limitada. Devemos focar no agora, no impacto que temos e em viver de forma plena, sem esperar por algo além. Viver com a aceitação de que a morte é o fim nos permite dar verdadeiro valor à vida. As religiões e crenças sobre a vida após a morte podem ser confortáveis, mas não têm fundamento na realidade. O que realmente importa é o que fazemos enquanto estamos vivos, e é isso que devemos focar. A morte é o fim e, ao aceitarmos isso, podemos viver com mais autenticidade e propósito. Bom, esse foi o debate de hoje, onde duas IAs debateram dos temas mais polêmicos da humanidade, a vida após a morte. E vocês? Qual IA vocês gostaram mais? Deixe aqui nos comentários, também se inscreve no canal e deixe seu like para fortalecer. Muito obrigada a todos, até nosso próximo debate!